Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios, capítulo 5 verso 16 e 17. O versículo 17 fala sobre transformação, que é a essência do Evangelho, mas não aparece na Bíblia como um texto isolado, ele está intimamente ligado ao versículo 16, que fala sobre conhecer a Cristo. Acredito que os dois assuntos estão vinculados entre si. Toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Há dois diferentes níveis de conhecimento mencionados pelo apóstolo Paulo no versículo 16. O conhecimento, segundo a carne, que pertence à dimensão natural. O conhecimento, de um outro modo, que por ser diferente do primeiro, e mencionado em outros lugares da Bíblia, denominamos como conhecimento espiritual, ou ainda de revelação. Paulo declara que a forma correta de se conhecer a Cristo é esta segunda. E depois de ter feito esta afirmação é que ele fala sobre o ser nova criatura, porque isto é uma consequência de se conhecer a Cristo, de um outro modo. Conhecimento sem transformação. Há pessoas que conheceram a Jesus de perto, até mesmo de forma íntima, e nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Um exemplo claro disto é Judas Iscariotes, que depois de passar anos andando com Cristo, ainda assim o traiu. E seu pecado não foi somente no momento da traição, senão poderíamos até concluir que ele falhou somente nesta hora, mas João declarou em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa, João, capítulo 12 verso 6, e esta informação demonstra que ele nunca foi transformado de fato. Alguém pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo. As igrejas evangélicas estão cheias de gente religiosa, que foi bem ensinada sobre como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação alguma em suas vidas. São sempre as mesmas, e não há evidências de mudança genuína. Isto se deve à falta de revelação que acompanha uma verdadeira experiência com Cristo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, falou acerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida não transformada. Elas estão sempre aprendendo, e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade, segundo Timóteo, capítulo 3 verso 7. Os irmãos de Jesus. Outro exemplo de conhecimento sem transformação, segundo a carne, pode ser visto nos irmãos de Jesus. Muitos de nós temos dificuldade de enxergar isto por causa da herança católica que recebemos de que Maria foi sempre virgem, mas este não é o ensino bíblico. A palavra de Deus declara que José e Maria não se envolveram fisicamente enquanto Jesus não nasceu. Veja o que diz a Escritura Sagrada. E José, despertando do sonho, fez-o como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1 verso 24 e 25. Um outro texto bíblico menciona os nomes dos irmãos de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos, capítulo 6 verso 3. A tradição católica afirma tratar-se de uma outra Maria, e que a palavra irmão neste texto não deveria ser entendida literalmente, mas o contexto do versículo é indiscutível. Jesus estava em Nazaré, sua cidade, no meio de conhecidos e familiares, portanto não há dúvida alguma de o reconheceram com sua família de fato. Não temos os nomes de suas irmãs, mas 4 de seus irmãos são mencionados, o que nos faz saber que sua família era grande. E a Bíblia declara que seus irmãos não criam nele.